Olá, muito boa tarde a todos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Tom Brasil e estou nesta tarde, através do canal do Facebook, para transmitir algumas informações preciosas, bíblica, claro, caráter bíblico, para o nosso crescimento na abrangência do reino de Deus em nossas vidas. Desde já, eu vos saúdo a todos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que você esteja com muita saúde e com a paz de Deus no interior da sua vida. E que este domingo seja o domingo do seu milagre, o momento em que Deus reservou para você. Momento ímpar, momento especial, que há de ser para você neste domingo. Viva este domingo com intensidade e com muita felicidade, sabendo que Jesus Cristo, Ele está ao nosso lado. Ele está conosco. Que Deus abençoe o Eliseu, ali com certeza, talvez ainda residindo no Jambuaçu. Receba, Eliseu, um abraço carinhoso deste amigo e pastor e levita também, pastor Tom Brasil. Eliseu, uma pessoa fantástica, a qual Deus permitiu que eu a conhecesse, ali na província do Jambuaçu, que pertence ali ao domínio administrativo político de São Francisco do Pará. Que Deus abençoe a todos ali naquela localidade. E de passagem por ali, no campo missionário, deixei muita saudade, trouxe muita saudade. E o Eliseu vive dentro do meu coração. Parabéns, viu, Eliseu, pelo filhinho que nasceu aí, né? Ou filhinha, ainda não vi bem direito se é homem ou mulher. Mas que Deus abençoe aí esse fruto deste casal abençoado. E o Eliseu também, ele é um grande profeta de Deus no campo gospel, né? Que é um levita de Deus, toca, canta para Jesus. Que Deus possa te abençoar poderosamente o teu ministério, a tua esposa, a tua família em geral e toda a família aí cristã por parte de Jesus Cristo, nossos irmãos em Jambuaçu. Amém? Que Deus abençoe a todos. E com certeza eu vou assistir logo em breve a live, né? Que você, Eliseu, com mais o seu irmão que é levita também, né? Ficaram de transmitir aí, a gente está esperando, rapaz. Que Deus abençoe a todos aí nessa região tão maravilhosa que é esta província aí de Jambuaçu. É um local muito aprazível e todos os moradores aí são muito acolhedores, hospitaleiros, um lugar onde sempre eu passo de motocicleta ou de veículo, me traz sempre boas lembranças e saudade aí do povo, principalmente evangélico cristão, né? Aí da localidade de Jambuaçu. Meu carinho, meu abraço carinhoso a você, Eliseu, e a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus e os domiciliados aí em Jambuaçu, Pará, Brasil. Então, estamos aqui transmitindo as informações preciosas para você, acredito eu, neste domingo. As informações bíblicas, elas nos traz grande riqueza, de tamanha importância para o nosso crescimento, né, que a gente precisa conhecer e prosseguir em conhecer. Esta recomendação é do próprio Jesus Cristo, né? Quando ele falou que nós devemos conhecer e prosseguir no conhecê-lo a Cristo, né? E quanto mais a gente conhece a Deus, a Jesus Cristo, nosso Salvador, mais a gente quer conhecer. Então, nesta tarde, eu quero agradecer a todos que já estão nos acessando, né, através do canal do Facebook. Estamos ao vivo, sou o pastor Tom Brasil. E o objetivo dessa transmissão é publicar o Evangelho de Jesus Cristo através do Facebook. E também você pode visitar o meu canal no YouTube, Pastor Tom Brasil, Brasil. Ok? Separadamente, né? Pastor Tom Brasil, Brasil. Pastor Tom Brasil, Brasil é o nosso canal no YouTube. Também tem o nosso e-mail, pastortombrasil@gmail.com. Brasil com Z, né? Tom com N. E
aqui estamos, semeando a boa semente do Evangelho a todos os nossos internautas. Então, o texto sagrado que escolhemos para a nossa reflexão, nesta tarde deste domingo, se encontra aqui no livro do Apocalipse, capítulo de número 11, versículo de número 3, que diz desta forma: E darei poder às minhas duas testemunhas, que profetizarão por 1260 dias, vestida de pano de saco. O texto sagrado, ele vem relatando uma passagem em que a humanidade irá vivenciar ainda há alguns anos à frente, que virão. Essas duas testemunhas aqui, do Apocalipse, capítulo 11, ela se refere, bem provável e bem assegurado, ela se refere a Elias e a Enoque. Muitos teólogos dizem que não é Elias e Enoque, é Elias e Moisés, e assim sucessivamente. Mas eu acredito piamente que é Elias e Enoque, baseado no que diz a Bíblia Sagrada, que ao homem importa morrer só uma vez, e após isto, o juízo. Então, Elias e Enoque ainda não morreram, porque conta a história bíblica que eles foram arrebatados. E então, essas duas oliveiras, essas duas testemunhas vivas, que em breve aparecerão sobre a terra, pregando o Evangelho, ou seja, realizando a última pregação universal, ela dá a entender que é Elias e Enoque, que em breve virão anunciar o reino de Deus com poderes. Elias e Enoque terão poderes espantosos, aonde muitos tentarão ceifar a vida deles dois antes da hora, mas Deus não permitirá. Elias e Enoque, essas duas testemunhas, do qual o Senhor mesmo está dizendo aqui em Apocalipse capítulo 11 e versículo de número 2. E deixa o átrio que está de fora do templo, não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Israel passará por um período ainda, em breve, por uma grande humilhação. Os inimigos cercarão a cidade de Jerusalém e irão subestimar o poder de Israel. Israel passará por uma grande tribulação, e é nesse período que Deus irá tomar essa atitude e enviar Elias e Enoque, do qual ele mesmo diz aqui no versículo de número 3 do Apocalipse capítulo 11: E darei poder às minhas duas testemunhas, que profetizarão por 1260 dias, vestida de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer algum mal, fogo sairá da sua boca e os devorará. Os seus inimigos, se alguém lhes quiser fazer mal, importa assim também que seja morto. Essas duas testemunhas do Apocalipse, capítulo 11, elas são duas testemunhas muito importantes para o desfecho da história da humanidade e para a conclusão total dos textos sagrados, desde Gênesis até o Apocalipse. Então, essas duas testemunhas, elas passarão 3 anos e meio, basicamente, pregando a palavra de Deus. Elas detêm um grande poder, outorgado por Deus, para, no tempo da sua pregação, eles fechar o céu, para que não haja chuva. Nos tempos antigos, Deus usou poderosamente um homem por nome Eliseu, ou melhor, Elias. O profeta Elias, ele determinou
que durante um certo tempo não chovesse, não caísse um pingo d'água sobre a terra de Israel. Nessa época, quem reinava, quem governava Israel, era um rei por nome Acabe. Acabe, ele começou a se desviar das ordenanças de Deus, dando ouvido à sua mulher, do qual tinha o nome, chamava-se Jezabel. E então Deus começou a se indignar com a administração do rei Acabe, porque geralmente ele dava ouvidos à sua mulher, a rainha Jezabel. Era uma rainha de conduta má, que odiava o evangelho, odiava os homens e mulheres de Deus. E ela começou a perseguir implacavelmente o profeta Elias. Conta a história bíblica que Elias, então, ele decretou 7 anos de seca em Israel, para não chover, até a segunda palavra de ordem do profeta Elias. E o povo começou a padecer de sede e, naturalmente, de fome. Porque sem água não dá de produzir alimento no campo. Essas duas testemunhas do Apocalipse capítulo 11. Elas têm poderes também parecidos com os poderes que Deus concedeu ao profeta Elias. O profeta Elias, também ele é conhecido como profeta do fogo, porque através do fogo de Deus, daquela fé fervorosa e sobrenatural, que ela era exercitada no coração do profeta Elias, ele com fogo, ele pediu que Deus mandasse um sinal lá no Monte Carmelo, e Deus mandou fogo e consumiu todo o holocausto. Então Elias, ele era conhecido também, como o profeta do fogo. Deus deu ao profeta Elias poderes sobrenaturais. Deus deu também ao profeta, aos duas testemunhas, que também não deixam de ser profetas, porque está escrito aqui: e darei poder às minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias. Eles vão estar sobre a terra evangelizando, profetizando, por 1260 dias, equivalentemente a 2 anos e meio. Essas duas testemunhas do Apocalipse, elas irão cumprir o desfecho praticamente já da evangelização, da qual todos nós evangélicos, cristãos verdadeiros, no Brasil e no exterior, estamos fazendo, cumprindo o ide do Senhor Jesus, como está escrito em Marcos 16, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Nós, cristãos atuais, estamos cumprindo essa ordenança de Jesus. Essas duas testemunhas, elas surgirão muito em breve na face da terra, vinda da parte de Deus, ordenadas por Deus, e elas trarão consigo poderes espantosos, aonde os inimigos da palavra de Deus, do Evangelho, os quais eles irão persegui-los implacavelmente, para tentar matá-los, para eles não incomodarem mais a terra com as suas profecias e pregações. Mas essas duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11, do qual, por referida vezes, aparece que é Elias e Enoque, elas farão com que a água do rio se torne sangue. Essas duas testemunhas do Apocalipse capítulo 11, elas trarão consigo poder sobrenatural, que se os seus inimigos quiserem lhes causar algum mal, diz aqui o texto que importa que eles sejam mortos
Eles vão somente dar um sopro. E ali então vai sair de dentro deles. Não sei, não tem como bem explicar fisicamente, como será este fenômeno. Quando estiverem soprando, aquele sopro, diz aqui a Bíblia, vai se transformar em fogo e vai consumir os inimigos todos que estiverem em sua volta. Olha o que diz o texto. E darei poder às minhas duas testemunhas, que profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco. Essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Meu amigo, a coisa é séria. Ainda tem coisas estrondosas para Deus cumprir na terra através dos seus embaixadores, através dos seus representantes, dos quais é Deus que escolhe, é Deus que dá poder a todos os seus representantes na terra. É Deus que dá autoridade. E com Deus e com os homens de Deus é melhor não mexer. É melhor não brincar, porque é Deus que pelejará por nós. É Deus que estará à nossa frente. É Deus que estará nos cercando por detrás, pela frente, pelos lados. Ele nos cerca de dia e de noite. Assim como ele fez com o povo de Israel, nunca abandonou o seu povo, enquanto o seu povo esteve na obediência. Ele sempre procurou também, como Deus, cumprir aquilo que ele prometeu a Israel. Ele prometeu a Abraão, para que Abraão saísse da sua parentela, que ele iria levar Abraão a uma terra que manava leite e mel. Abraão passou por diversas dificuldades, diversos estágios na sua vida, na sua trajetória até chegar à terra que manava leite e mel. Mas se cumpriu. Sabe por quê? Jó 42 diz que os planos de Deus não serão frustrados, não serão impedidos por ninguém. Os planos de Deus na sua vida hão de se cumprir, porque ninguém poderá impedi-los. Agindo Deus ao seu favor, quem impedirá? Se Deus é mais, se Deus é maior, se Deus está acima de tudo e de todos, quem tem o poder na terra ou debaixo da terra que possa ser comparado com o poder de Deus que está acima de tudo e de todos? Não há quem possa resistir. Deus, ele não olha para cima para ver se tem alguém acima dele, porque não existe. Deus sempre olha para baixo, porque abaixo de Deus tudo existe. Tudo existe. Tudo que Deus criou, abaixo de Deus, existe. Uma das coisas que Deus não criou foi uma criatura superior a Ele. Você concorda? Deus não criou nada que seja mais alto do que Ele. O inimigo de nossas almas, só pensou consigo em ser maior do que Deus. Para a vergonha dele e destruição, Deus o lançou no abismo escuro, nas profundezas da terra. E o texto sagrado fala dessas duas testemunhas do Apocalipse capítulo 11. Esse livro do Apocalipse é o livro da revelação, conhecido também, que Deus entregou ao profeta, ou melhor, ao apóstolo João, na ilha de Patmos. E ali ele entrega a revelação dos acontecimentos finais em que a humanidade iria ter que passar. Hoje nós estamos vivendo momentos apocalípticos, momentos de dores, momentos de grande
destruição em massa. Pessoas se destruindo, porque não querem obedecer às ordenanças de Deus. Deus, ele não nos faz um pedido, ele nos ordena, porque ele tem todo o poder e sabe o que é melhor para mim e para você. Então, no momento em que nós obedecermos, como está escrito na palavra de Deus, se hoje me obedecerdes, tu comerás o melhor da terra. Mas se fores rebelde, serás devorado à espada. A palavra de Deus, ela é também uma espada. E uma espada, muito perigosa. Mas pastor, Tom Brasil, como a espada de Deus é muito perigosa? É muito perigosa. A Bíblia Sagrada, ela é a espada de Deus aqui na terra. Essa Bíblia Sagrada, ela é comparada com uma espada de 2 gumes. Ela corta para lá e corta para cá. Ela corta em 2 dimensões ao mesmo tempo. Por isso que é preciso termos bastante atenção e cuidado quando estamos ministrando a palavra de Deus, para realmente falarmos somente aquilo que é proveitoso, que é conveniente e bíblico. Quero também abrir aqui um parêntese e agradecer a Deus pela vida da minha irmã, cantora e ministra do Evangelho, Rosilene, que está conosco, nos acessando através do nosso canal do Facebook, lá na localidade de Icoraci. Que Deus abençoe minha irmã e que a graça do Deus de Abraão, Isaque e Israel seja permanente e insistente em sua vida. E que você seja uma grande representante dos céus, aonde quer que o Espírito de Deus conduza os seus pés. Digo, os seus humildes pés. E que seus pés nunca se afastem dos caminhos santos do nosso Deus, aleluia, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque por sua causa também, muito chorei, muito orei, e hoje me alegro de saber que o trabalho que exerci e fiz, da insistência por amor a Jesus, não foi em vão. Hoje vejo você cantando para Jesus, vejo você pregando o Evangelho na rádio Sorriso FM aí em Coraci. Para mim é uma satisfação grande. Deixo o meu carinho, o meu abraço e a minha alegria em lágrimas de choro por alegria de saber que o Evangelho vale a pena continuar pregando, porque os resultados a gente vê no tempo de Deus, como está escrito lá em Hebreus. Para tudo há seu tempo, para tudo há o tempo devido. Então eu agradeço a Deus pela sua vida, minha irmã biológica e missionária aí da Palavra de Deus em Coraci, Rosilene Santos. Que Deus abençoe a sua trajetória até chegar nas mansões celestiais, que é o nosso destino final. Então a palavra do Senhor, ela nos traz essa enquete aqui, essa indagação, essa pergunta, esse porquê. Deus ainda continua tendo amor pela humanidade. O projeto de Deus é tão extenso para conosco, que já no Apocalipse capítulo 11, do qual estamos refletindo, nesta tarde deste domingo, Deus ele se incomoda ainda em enviar 2 últimos missionários, digamos assim, 2 últimos pregadores, que são Elias e Enoque. E ele diz assim: vão lá, para simplificar na linha de raciocínio, a gente pega assim esse caminho. Vão lá, pregue o Evangelho ainda para Israel, pregue o Evangelho para Samaria. Eu amo a alma dos que me buscam, dos que me querem. Eu amo. Deus ama ser adorado, Deus ama ser louvado. Foi para isso que Ele te criou no ventre materno. Não foi somente para você vir ao mundo, trabalhar, pagar contas, comer e dormir. Não, Deus fez você para ser eterno. A sua alma é eterna. Deus precisa de você nos céus e na terra. Deus só não precisa de você no inferno, que no inferno o Deus da luz não vive.
Ele vive no céu, que é um lugar de luz e paz. E é para lá que Ele quer nos levar. E por isto, aleluia, Ele tem um maior interesse na sua alma. E Ele sempre se antecipa primeiro. Em todos os tempos, desde Gênesis e Apocalipse, Deus não desiste de você. Deus não desiste da sua alma, porque a sua alma não tem valor, nem prata, nem ouro, que venha pagar o resgate da sua alma. Não, por isso que Deus, Ele não nos comprou por coisas corruptíveis. Ele nos comprou por algo incorruptível, inconsumível, imaterial. Esse Deus que tanto nos ama e tem provado todos os dias, através do mundo material e do mundo espiritual, Ele tem provado em tudo e para todos que Ele é a melhor opção de escolha para nós. Esse Deus, Ele enviou, Ele há de enviar ainda muito mais pregadores, e um dos últimos pregadores que Ele vai enviar é Elias e Enoque, que foram trasladados para não ver a morte. E como está escrito aqui em Apocalipse, capítulo de número 3, capítulo de número 11, melhor dizendo, e versículo de número 3, e darei poder às minhas duas testemunhas, que profetizarão por 1260 dias, vestida de pano de saco. Deus sempre levanta um homem numa cidade. Deus sempre levanta alguém para falar para um outro alguém do reino de Deus. Deus não desiste de você. Quando Deus não entra em uma família através do marido, Ele entra através da esposa. Quando Deus não entra numa casa através da esposa e do marido, Ele entra através do último filho. Eu lembro-me que na minha casa, eu sou o último filho da minha família, dos meus pais. Eu sou o mais novo. E foi pela a porta do meu coração que o Deus de Israel adentrou há quase 40 anos, em uma cidade pequena, no nordeste do estado do Pará, mais precisamente em Igarapiaçu. A minha vocação, eu queria sempre ser um pregador da palavra de Deus. Aquele desejo, com 7 anos de idade, começou a irradiar no meu coração. Passei por momentos difíceis na minha vida. Fui desenganado da medicina, mas Jesus nunca me desenganou. Que mesmo na doença, Deus glorificou o nome de Jesus Cristo através da minha vida. Porque os projetos de Deus, às vezes a gente não entende. A gente não compreende. Então, às vezes é melhor ficar calado do que murmurar, do que falar aquilo que a gente não entende. Porque a gente poderá pecar. E então Deus me levou para diversos tipos de provações, para que eu pudesse chegar e transmitir esta live ao vivo, neste domingo, através do Facebook, com um pouquinho de experiência que tenho nessa jornada tão triunfante, tão dolorosa também, que é a jornada de um crente em Jesus. Porque a gente habita num corpo imperfeito. E isso aqui leva, a primeira guerra está dentro de nós. Essa intriga, essa briga entre a nossa carne e o nosso espírito. É por isso que muitos acabam cedendo totalmente para a carne. Porque querem viver num corpo achando que vão alcançar a perfeição. Nós nunca iremos ser perfeitos nesse corpo. Porque a Bíblia diz que de um modo terrível nós fomos gerados pelos nossos pais. Mas de um modo glorioso, nós vamos ser levados para a glória a qualquer momento. O arrebatamento está às portas. Veja o contraste. De um modo terrível nós nascemos, mas de um modo glorioso nós vamos ser arrebatados para as mansões celestiais. A nossa alma e o nosso espírito vai ser levado para a glória. Nós precisamos sempre nos lembrar, atentarmos para o Senhor Jesus, que bate ao nosso coração. Como Ele mesmo diz em Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo.
Jesus Cristo, Ele não se assenta em volta da sua mesa só no momento de fartura, não. Jesus Cristo, Ele se assenta junto contigo no momento em que você não tem quase nada para comer, no momento em que acabou o gás do seu botijão, no momento em que a energia está cortada, no momento em que a companhia de água cortou a água que você se serve. Nesse momento também Deus, o Senhor Jesus, está assentado ao teu lado. Ele não está somente no momento em que as coisas estão tudo bem para você, não. É por isso que Ele insiste conosco. Insiste em dizer: eis que eu estou à porta e bato, a porta do coração, a porta da nossa empresa, a porta da nossa família. Deus não desiste de nenhum de nós. Por isso Ele enviou estas duas oliveiras, Ele há de enviar aqui do Apocalipse capítulo 11, e darei poder às minhas duas testemunhas, que profetizarão. Ser testemunha de algo, meu amigo, é colocar a sua cabeça também em risco. Você lembra que antigamente a gente precisava para abrir um crédito numa loja, a gente precisava de testemunha, de fiador. Ainda hoje, quando se casa-se, precisa-se de testemunha, 2 ou 3. Quando alguém se disponibiliza em ser testemunha de alguém, esse alguém, ele está também correndo o mesmo risco do titular daquele documento. Toda pessoa, homem ou mulher, de qualquer nacionalidade, que tenha coragem, a ousadia de pregar o evangelho, do titular do evangelho, que é o Senhor Jesus, este pregador está correndo o risco de perder a sua própria vida por causa desse titular, do qual ele está pregando, por causa de Jesus. As nossas vidas, a qualquer momento, pode ser cortada. Mas Jesus Cristo disse: bem-aventurado é aquele que perder a vida por causa de Jesus Cristo, por causa do Evangelho. Bem-aventurado é aquele que perde a sua vida por causa de Jesus e por causa do Evangelho. Achá-la-á. Bem-aventurado é aquele que deixar filho, filha, pai e mãe por causa do Evangelho, ele receberá muito mais em dobro. Você que é pregador da palavra de Deus, que é uma pregadora, você está recebendo e há de receber em dobro coisas grandiosas e tremendas da parte de Deus, como recompensa pelo trabalho que você prestou a serviço do reino de Deus. O seu trabalho, o trabalho do Senhor Jesus, que é desenvolvido através da sua vida, não é em vão. Nenhum trabalhador de Jesus Cristo trabalha em vão. Os resultados aparecerão, mas como está escrito na palavra do Senhor, tem um que planta, tem um outro que rega, e tem um outro que colhe. Diz a Bíblia, um texto sagrado, que Paulo plantou, Cefas regou, e Apolo colheu. Não se importe com quem é que vai colher os frutos materiais de uma pessoa que você evangelizou. Não! O reino de Deus, ele é um reino que a gente não pode olhar o nosso interesse pessoal, não. O reino de Deus tem que ser olhado de um interesse coletivo, universal, porque os seguidores do cristianismo, todos se tornaram irmãos através da irmandade, da cristandade. Então, através dessa comunhão com Cristo que nós temos, nós nos fizemos irmãos universalizados, os irmãos mundiais. Ainda há pouco eu estava assistindo aqui um grande culto transmitido por uma emissora de televisão que fica nas Filipinas, para onde eu pretendo me mudar por um período e ali também fazer a obra do Senhor Jesus. Não sei quanto tempo eu vou passar ali. Se for da vontade do Altíssimo, os meus pés estarão ali, mas não para mim ir como turista passear, mas sim
para fazer a obra de Deus também, porque Deus tem me dado revelações em sonho a respeito da minha ida para aquele lugar. E a cada dia essa cortina está se abrindo e as coisas estão se confirmando. E nesta confirmação, Deus há de cumprir a sua vontade em minha vida. É preciso nós nos desprendermos do egocentrismo, do nosso bem-estar, para ir para o deserto. É verdade, muitos têm que ir ser designados para o deserto. Muitos combatentes ficam combatendo no mesmo local. Outros combatentes de Jesus são designados. É verdade, mas aquele que não podem ir, ele pode contribuir com os que foram. Não esqueça nunca de orar pelos missionários, pelos combatentes de Jesus, que estão agora, quem sabe ainda nem almoçaram, quem sabe ainda nem tomaram o café, quem sabe ainda nem tomaram o primeiro ou o segundo banho, por conta de ameaças, de perseguições. Quem sabe muitos de nossos irmãos estão no exterior, acuado, quem sabe enclausurado em cavernas, camuflado no meio, aonde países aí de origem muçulmana, ainda muitos países é proibido de pregar o cristianismo. E os nossos irmãos foram para lá, de diversos países foram designados para esses países, justamente aonde é proibido o cristianismo entrar. Lembre-se sempre de orar pelos nossos irmãos que estão nessa linha de desconforto físico, mas ao mesmo tempo estão riquíssimos de Deus em suas vidas, porque um dos momentos em que a gente mais vê a mão de Deus é no momento das grandes calamidades. Isto está provado na Bíblia Sagrada. No momento em que Faraó acua o povo de Israel, na frente estava o mar, atrás estava o inimigo, não tinha para onde fugir, não tinha para onde correr. E o povo começa a murmurar contra Moisés, conta a história bíblica do Êxodo. O povo começa a se queixar com Moisés, dizendo: Moisés, por um acaso no Egito, Moisés, não tinha sepultura para a gente morrer? O Egito era ruim, mas a gente tinha comida e bebida e não estávamos nessa aflição. E muitos daqueles israelitas espraguejavam Moisés, dizendo: Moisés, é tu que és a praga que nos atormenta. E Deus olhou para Moisés, e Moisés olhou para Deus, e Deus clamou a Moisés. Moisés clamou a Deus, melhor dizendo. E Deus falou para Moisés: Moisés, por que tu clamas a mim? O inimigo já vinha atrás, meu querido. No mar, na frente tinha o mar, o deserto já tinha findado. É uma situação difícil, é uma situação de grande provação. É nesse momento que a mão poderosa do Deus de Israel se apresenta na sua vida e dá o escape. É nesse momento que o milagre acontece. Quando não tem mais saída, quando chegou ao fim da picada, quando chegou ao fundo do poço, é nesse momento, quando a medicina te desengana, Jesus Cristo chega lá e diz assim: ei, eu sou a medicina e não te desenganei, eu não te desenganei, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus chega dizendo para você nessa tarde: ainda que tu estejas morto ou morta, Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Tu viverás pela fé, a sua esperança vai reviver. Pela fé eu profetizo sobre a sua vida. O Deus que ressuscitou a Lázaro, que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar, e isto está provado e comprovado que Ele é poderoso, Ele há de se dirigir ao seu encontro. Quem sabe agora já está se dirigindo. Quem sabe você que está me assistindo já está sentindo que o milagre está acontecendo na sua vida, que a salvação está chegando na sua família, que almas e almas vão ser salvas neste domingo, através dos canais da internet, do Facebook, do YouTube, aonde dezenas de pregadores estão pregando. A palavra de Deus, ela surte efeito para a qual vai enviada. E a palavra de Deus, o maior objetivo de se evangelizar no mundo é ganhar almas para o reino dos céus, ou seja, saquear o inferno. A ordem é esvaziar
o inferno e povoar o paraíso de Deus, o paraíso do Éden, que Deus levou lá para a glória, aonde nós também passaremos por ali, para degustar do paraíso de Deus, que nos espera. É um paraíso que o Senhor Jesus nos prometeu. É um lugar de paz, um lugar de delícia. A palavra paraíso no original significa lugar de delícia. É este lugar do qual Deus preparou para os seus príncipes, porque você, seguidor de Jesus Cristo, do Rei Jesus, você é príncipe e princesa do reino celestial. Que Deus possa te abençoar, que você possa ser um canal de transmissão da palavra de Deus, aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja. Não desista de pregar o evangelho, ainda que você sofra na alma, no corpo, no espírito, na mente, as perseguições, os vergões que o mundo ainda há de causar em você. Lembre-se de uma coisa: estamos em guerra. Estamos em guerra, e a nossa guerra não é contra os seres humanos. A nossa guerra não é contra nenhuma instituição. A nossa guerra não é material, ela é no mundo espiritual. Mas Deus, Ele colocou nas mãos de cada um de nós uma arma poderosíssima que nenhum exército do mundo tem, que é a fé em Jesus Cristo, o nosso grande comandante, o nosso grande general, que vai à nossa frente, abrindo as portas, quebrando os cadeados, portões do inferno, para nos dar as almas que estão presas nas garras de Satanás. E são ainda dezenas de almas que estão presas nos vícios, nas drogas, nas prostituições. E elas precisam ser alcançadas para serem transformadas pelo poder da paz que está sendo pregada por mim e por você, que também é um pregador e uma pregadora do Evangelho do Senhor Jesus. Continue fazendo esta obra, porque é as mansões celestiais, e Deus nos chamou para isto, para ser pregadores e pregadoras do Evangelho do Senhor Jesus, no Brasil, no exterior, aonde quer que o Senhor nos enviar, que possamos pregar a palavra de Deus com autonomia, com segurança, com intrepidez, com autoridade e com muita coragem, porque Deus ama aqueles que realmente têm a coragem de enfrentar o inimigo. Você enfrentando o inimigo de nossas almas, com certeza, no poder do nome do Senhor, o inimigo vai recuar. Ou a gente passa por cima dele e esmaga. Porque o poder de Deus é maior do que qualquer poder. E o poder que Deus manifestou na terra foi através do Senhor Jesus. E através do Senhor Jesus, nós também somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Vá à igreja, templo físico, se você puder. Se não, muitos que irão ficar em casa, acompanhem as lives que ainda irão ser transmitidas por diversos ministros e pregadores, que estarão, com certeza, pregando o Evangelho do Senhor Jesus no decorrer desta tarde, deste domingo, 2 de agosto de 2020. Receba um abraço carinhoso deste amigo e pastor Tom Brasil, que transmitimos ao vivo esta mensagem ao seu coração, da qual extraímos os versículos aqui do Apocalipse capítulo 11, e falamos um pouquinho a respeito das duas testemunhas, das duas oliveiras, ou testemunha, que estarão pregando e realizando, melhor dizendo, a última pregação da esfera da humanidade, que é a pregação universal, do qual Elias e Enoque estarão ministrando a palavra de Deus a nível mundial, por 3 anos e meio. Que Deus possa nos abençoar com estas palavras de esclarecimento apocalíptico e escatológico, do qual relatamos aqui um pouquinho no capítulo 11 de Apocalipse. Um abraço carinhoso, e eu convido a você a orar comigo. Quero também agradecer de antemão as nossas irmãs, aqui é o Flávio, a Nelma Maia, que está nos assistindo ao vivo. Que Deus abençoe. Ela deu um aceno aqui, acenar, não foi? Deus abençoe. Você acenou, Deus abençoe. Flávio e Nelma Maia,
que estão nos assistindo. A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Também quero louvar a Deus aqui pelo aleluia aqui da ministra do Evangelho e cantora gospel também, Rosilene Santos, residente domiciliada em Coraci, área metropolitana de Belém do Pará. Ela postou aqui, aleluia, verdade Jesus. Deus abençoe. Também o Eliseu, que esteve conosco aqui de passagem, e os demais que não enviaram nenhuma mensagem, que Deus abençoe a todos que nos acompanharam ao vivo e aqueles também que irão assistir esta transmissão que foi feita por nós aqui da minha residência, no município de Magalhães Barata, nordeste do estado do Pará. Que Deus abençoe e que possamos ter um domingo abençoadíssimo, com muito poder, muitas almas sendo ganha para o reino celestial. Shalom e a paz do Senhor Jesus. Vamos orar a Deus? Senhor nosso Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, eu profetizo sobre a vida desta pessoa, Senhor, que está precisando de um milagre urgente da tua parte. Ó Deus, assim como tu foste com Israel, com Moisés, quando o inimigo estava atrás, e na frente o grande mar vermelho, não tinha para onde correr, e ali eles precisavam de um milagre urgente, urgentíssimo, e o Senhor fez o mar se abrir, e o Senhor preparou rapidamente aquela estrada de escape para o teu povo passar e escapar das garras do inimigo. Assim também eu te apresento esta pessoa que está nos assistindo. Quem sabe nesta família tem um membro desta família que está entre a vida e a morte e está precisando de um milagre urgente. Senhor, visita esta pessoa, vá ao encontro desta pessoa, opera este milagre, Deus, em nome de Jesus. Manifesta o teu poder, porque o nome que vai ser glorificado é teu, Senhor, e não o meu. Manifesta a tua glória nesta casa, nesta família, nesta empresa, nesta pessoa, nesta igreja, neste ministério. Abençoa todos os nossos internautas. Abençoa o Eliseu, Senhor. Abençoa a família Maia. Abençoa, Senhor, a Rosilene Santos, ministra do Evangelho. Abençoa todos, Senhor, que assistiram essa live, que ainda estão assistindo. Abençoe aqueles que vão assistir. Abençoa o nosso país, os cultos de logo mais, nos templos físicos das igrejas evangélicas. Abençoa todos os ministros, pastores e evangelistas, Senhor, do teu reino. Ah, Deus, em nome de Jesus te pedimos a tua graça. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por existir a internet, do qual o Senhor aproximou o mundo, as pessoas uma das outras. E através deste recurso, nós podemos, Senhor, propagar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo está voltando, mas Jesus Cristo continua salvando, libertando e curando. Todo aquele que vier a Ele não voltará de mãos vazias, receberá a bênção da Santíssima Trindade. Assim eu peço a Deus, e assim eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos nesta tarde de domingo, 2 de agosto. Que esse mês jamais seja o mês do desgosto, seja o mês de grandes milagres na sua vida. Continue adorando, não os milagres, não adore os milagres que Deus realiza na tua vida, não adore as coisas materiais que Deus te entrega, adore o dono do milagre, e você já sabe quem é o dono do milagre. O dono do milagre é o Senhor Jesus, é Jeová Jireh, é Jeová Rafá, é Jeová Nissi. Jeová Nissi em hebraico significa: o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Grave isso no seu coração e continue proclamando que o Senhor Deus de Israel é a sua bandeira, a bandeira da paz, a bandeira da vitória, a bandeira da vida eterna. Jesus Cristo, Ele continuará sendo a sua bandeira. Isto é o que eu desejo para a sua vida, para o seu ministério, de todo o meu coração. Deus abençoe a todos. Eu quero deixar um shalom, que significa paz e prosperidade a todos. Shalom e até a próxima live, a próxima gravação. Foi muito bom estar com você aqui. Foi muito bom transmitir a palavra de Deus com perspicácia e esclarecimento a todos. Até a próxima, que Deus abençoe. Paz do Senhor, Flávio, Nelma Maia, Rosilene Santos, Eliseu e a todos. Boa tarde, Shalom, Adonai. Pastor Tom Brasil, um abraço carinhoso. Orem por nós, para que Deus também possa sempre nos dar uma palavra exata. Paz do Senhor a todos.